Olá pessoal, uma pergunta que acaba sendo um tema de debate são falhas de implantação recorrentes na fertilização in vitro, tá? É claro que isso gera um baita estresse, isso é uma coisa que perturba qualquer médico que trabalha com reprodução humana e obviamente perturba muito mais a pessoa que passa, o casal que passa por aquilo, tá? Quando você faz várias transferências de embrião e você não implanta, então a gente fala que é falha de implantação, tá? Eu vou tentar resumir um pouquinho a história, depois a gente pode falar sobre cada tema isoladamente. Mas, em grosso modo, a gente tem que ver se aquela cavidade uterina é normal. Geralmente a gente faz esteroscopia, a gente faz às vezes ressonância para ver se não tem adenomiose. Então a cavidade uterina se é normal. Você tem que ver se os hormônios estão normais daquela pessoa, se não tem nenhuma doença que prejudica a implantação. Tireoide, por exemplo, é uma coisa que a gente também gosta de fazer. A gente tenta ao máximo esmiuçar o embrião, tá? Em grosso modo também o embrião é o principal causador da falha de implantação. Isso é, se você tem um blastocisto, a tua chance de implantação é maior. Se você tem um blastocisto biopsiado, analisado, a tua chance de implantação é um pouco maior. Então você também investigar bem esse embrião para ver se você realmente conseguiu o máximo de informação para saber se aquele embrião é normal, e para isso também ver às vezes cariótipo do casal, cromossomos, também é importante, tá? Tem uma parte que é meio dúbia, mas a gente acaba sempre pedindo, que é de trombofilia, são coisas que dificultam a implantação, tá? Também é uma coisa que a gente faz muito, pedir trombofilias, tá? Também nessa esteroscopia a gente vê se não tem infecção, etc. Também pode ajudar um pouquinho. Dar vitaminas também pode ajudar um pouco, tá? E tem partes que não tem base científica, que não tem prova, que é a parte imunológica, que a gente sempre fala, célula natural killer, crossmatch, KIR, coisas que não tem base científica, que a gente tenta fugir e não tenta pedir. Por quê, pessoal? Porque não tem base científica, não tem prova nenhuma. A gente vê médicos que fazem isso e médicos que não fazem. Os que fazem têm até uma taxa de gravidez mais baixa, pelo menos dos casos que a gente vê aqui na clínica e dos médicos que realmente fazem casos no nosso laboratório. Então, eu realmente não acho que esses fatores imunológicos tenham nesse momento eficiência e muito menos eficiência comprovada, tá? Mas é claro que a gente está aqui para servir as pessoas, então às vezes as pessoas querem fazer alguns testes e a gente explica tudo certinho, etc. Mas também lembrar que às vezes até a própria Anvisa proibiu alguns tratamentos imunológicos, como imunoglobulina, por exemplo, e até o crossmatch. Então, isso é um longo debate, tá? É claro que eu tentei resumir aqui para vocês um pouco, tá? Mas a gente vai sempre falar disso, por quê? Porque a gente quer sempre atuar no primeiro caso, a gente não quer nem fazer com que a pessoa tenha uma falha, quanto mais tem uma falha de implantação, onde foram várias transferências. Então, você vai sempre atuar já no seu primeiro tratamento, para você não fazer um tratamento e depois falar assim, putz, por que eu não pedi isso antes? A gente sempre vai tentar fazer de uma maneira que não fique essa sensação, tá? É claro que é uma linha difícil da gente trabalhar, às vezes, porque a gente fica naquela dúvida, pô, também vou fazer um monte de exame, alguns exames às vezes tem tratamentos desgastantes, tratamentos de risco para aquela pessoa, tem que questionar muito se às vezes a gente não está, às vezes, achando pelo em ovo, ou às vezes até fazendo tratamentos que às vezes são até experimentais para essa pessoa, que nem tem, em hipótese alguma comprovação científica, tá? Pessoal, longo assunto, vamos falar muito disso ainda, tá? Um beijo para todo mundo, mandem mais perguntas. Tchau, tchau.